Melquisedeque é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Quando ele é apresentado pela primeira vez, encontra-se na época de Abraão, e seu nome por si só evoca um certo ar de mistério. Sua entrada nas Escrituras é discreta, mas sua importância é monumental. Afinal, quem é Melquisedeque? E por que ele é objeto de tanta discussão e reflexão, sendo mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Nossa história épica começa com um homem chamado Abraão, cuja importância nas Escrituras é inegável. Além de Moisés, poucos personagens do Antigo Testamento são tão frequentemente citados no Novo Testamento como Abraão. Ele é chamado de amigo de Deus, Tiago 2:23, um título reservado a ele nas Escrituras. De fato, crentes de todas as gerações são considerados filhos de Abraão, Gálatas 3:7. A influência e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente evidentes nas Escrituras. Sob a bênção de Deus, Abraão era alguém que chamava a atenção dos reis inseguros de sua época. Deus havia instruído Abraão a deixar sua terra natal e parentes para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Abraão partiu com seu sobrinho, Ló, mas devido à grande quantidade de seus rebanhos e os de Ló, decidiram separar-se. Depois dessa separação, Ló escolheu morar em Sodoma. No entanto, a localização de Ló logo o colocaria em apuros. O capítulo 14 do livro de Gênesis descreve as tensões entre os reinos daquela época. Os reis de Sinar, Elazar, Amrafel e Quedorlaomer formaram uma aliança para combater os reinos de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também conhecidos como Zoar. Esses reinos haviam se rebelado contra a opressão que sofriam havia 12 anos. Após ouvirem sobre as conquistas de Quedorlaomer, os reinos rebeldes se reuniram no Vale de Sidim para enfrentar seus opressores. O rei de Sodoma estava entre aqueles que resistiram a Quedorlaomer durante os conflitos que se seguiram. O sobrinho de Abraão, Ló, que vivia em Sodoma, foi capturado nesses eventos. No entanto, um sobrevivente da batalha fugiu e informou Abraão sobre o destino de Ló. Imediatamente, Abraão reuniu uma força de 318 homens e partiu em perseguição ao inimigo. Pela graça de Deus, Abraão obteve uma vitória decisiva sobre os exércitos de Quedorlaomer e recuperou os bens que haviam sido roubados. À medida que Abraão voltava vitorioso pelo vale de Savé, ele foi recebido pelo rei de Sodoma e por uma figura que desempenharia um papel crucial em sua história: Melquisedeque, o governante de Salém. O verdadeiro significado do nome Melquisedeque permanece desconhecido para muitos. Os nomes na Bíblia frequentemente carregam uma carga significativa e autoridade. Por exemplo, o nome de Adão, dado por Deus, significa da terra, refletindo sua origem. Os nomes também podem estar relacionados com o papel que a pessoa desempenha na narrativa bíblica, como é o caso de Nabal, cujo nome significa insensato. Além disso, os nomes podem expressar esperanças humanas, revelações divinas ou ilustrar profecias. O nome Melquisedeque tem um significado notável em Hebreus 7:2, que é Rei de Justiça, ou o Rei é Justo. Esse nome implica que Melquisedeque era um líder que promovia a justiça e a retidão em seu reino. De acordo com Gênesis 14:18, Melquisedeque serviu como rei de Salém em certo momento. A Bíblia menciona Salém em 4 ocasiões, 3 das quais estão ligadas a Melquisedeque como seu rei. Salmo 76, 1, 2 é o único outro lugar nas Escrituras que menciona a cidade de Salém. Salém é frequentemente associada à cidade da paz e originalmente estava localizada onde agora chamamos de Jerusalém. Esta cidade passou por várias mudanças de domínio antes de Davi conquistá-la e transformá-la na capital de Israel. Salém também é usada para simbolizar os mistérios de Jesus, pois tanto Melquisedeque quanto Jesus são chamados de Rei da Paz. No entanto, é importante ressaltar que paz não significa ausência de desafios.
Jesus nunca prometeu uma vida livre de dificuldades, mas sim sua ajuda e orientação. Além de ser um rei da paz, Jesus exerce o papel de sacerdote. No Antigo Testamento, frequentemente encontramos imagens que prefiguram a vinda de Jesus. Melquisedeque é uma figura-chave que revela muitas verdades sobre Jesus. No início, antes do sacerdócio levítico, havia a ordem de Melquisedeque. No encontro de Melquisedeque com Abraão no Vale de Savé, algo notável aconteceu. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão e sua comitiva. Esse foi o início de sua relação com Melquisedeque, que era o rei de Salém naquela época. O pão e o vinho são elementos que carregam significados espirituais profundos na Bíblia e que mais tarde seriam associados à última ceia de Jesus com seus discípulos. Melquisedeque, como rei de Salém, buscava estabelecer amizade com o homem que havia triunfado em nome de Deus. A Bíblia também declara que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, pois Gênesis 14:18 afirma: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa designação destaca que havia um único Deus Altíssimo, a quem todos os deuses deveriam prestar homenagem. A ordem e o mistério de Melquisedeque são usados para ilustrar o papel de Jesus. Davi contemplava sua dignidade como sacerdote-rei. Ele olhava adiante para o Messias e vislumbrava o sacerdote-rei perfeito. A realização suprema do que ele própria era apenas uma sombra antecipada. Esse salmo parece prever o juízo que ocorrerá durante a batalha do Armagedon. O versículo 4 ao 6 do Salmo 110, na Bíblia Amplificada, declara: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Ele julgará as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará governantes em muitas terras. Conforme o livro de Apocalipse, a referência bíblica ao Armagedon se relaciona com o conflito final entre Deus e as forças do mal que ocorrerá no futuro. À medida que Davi escrevia seu salmo e refletia sobre a vitória e ressurreição que Deus prometera, ele assegurava a seus leitores que as promessas do Senhor seriam cumpridas. Ele baseava essa certeza em duas verdades essenciais. Primeiro, que era uma promessa feita por Deus, e ele não romperia sua palavra. Segundo, aquele que garantia essa promessa era um sacerdote à semelhança da ordem de Melquisedeque, implicando que essa promessa estava predestinada na mente de Deus desde o início dos tempos. A próxima menção a Melquisedeque é encontrada em Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Em seguida, o capítulo 7 de Hebreus aprofunda a análise de Melquisedeque e seu sacerdócio, comparando-o ao sacerdócio levítico e demonstrando a superioridade do sacerdócio de Jesus. No Antigo Testamento, os sacerdotes levitas eram humanos que ofereciam sacrifícios pelos pecados, tanto pelo povo quanto por si mesmos, porque eram falíveis. No entanto, Jesus se tornou o sumo sacerdote perfeito, à semelhança de Melquisedeque, que não tinha pecados próprios a expiar. A mudança no sacerdócio estava vinculada a uma mudança na lei, e o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico. O autor de Hebreus explica que Jesus pertencia a uma tribo diferente, a de Judá, sobre a qual Moisés não mencionou nada em relação ao sacerdócio. No entanto, Jesus se tornou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não devido à lei ou requisitos físicos, mas por causa do poder de uma vida indestrutível. Essa verdade é respaldada pelas Escrituras, que afirmam: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:21. Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno, que vive para sempre e intercede por nós.
Melquisedeque continua a servir como uma figura fundamental na compreensão da teologia bíblica, prefigurando a obra redentora e o sacerdócio de Jesus Cristo. E para você que ficou até o final, indicamos o curso completo chamado Curso Bíblico Maturidade Espiritual, que vai te ajudar muito na sua jornada espiritual, na compreensão da Palavra de Deus. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostou desse vídeo, curta, comente para ajudar a cada vez mais a melhorar nosso conteúdo e se inscreva no canal se gosta desse assunto. Acione o sininho para não perder vídeos novos. E na tela final, outro vídeo que vai complementar esse. Obrigado por assistir.